Passámos pelo segundo tema, mais relacionado com a nossa atualidade, em relação à austeridade, e queria lhe perguntar o seguinte: eu já percebi, através do que estive a ver na internet, que a mantermos no euro, o professor prefere que, neste caso, o plano da Troika fosse bem mais alargado em termos de maturidade face àquilo que é. Portanto, em vez de ser os 2, 3, 4 anos, já não sei bem quanto é que é, passaríamos cá para 6, ou para 8, ou para 10. E a pergunta que eu lhe fazia, sendo eu pessoalmente um bocadinho cético a esse alongamento do plano, em que é que seria melhor isto ser mais alargado? Seria melhor para ser execuível. Seria melhor porque seria a única forma de ser execuível. De facto, o programa não está a ser cumprido nos resultados. Está a ser cumprido nas medidas, algumas medidas, mas os resultados não estão a ser cumpridos. Eu, aliás, ainda não percebi, cada vez percebo menos para que é que serve o programa, porque umas vezes o programa é para reduzir o déficit do setor público, outras vezes não é, é para obter certas medidas estruturais, é o caso do FMI que agora vem com essa teoria, outras vezes é para reduzir o déficit externo. Ainda não percebi exatamente para que é que serve o programa e penso que ninguém sabe muito bem neste momento. O que é que está a suceder em termos do setor público? É claramente um exemplo de um programa mal concebido por excessivo. Ao querer reduzir tão drasticamente o déficit do setor público, criou-se uma situação em que se obtém piores resultados do que se não se quisesse reduzir tão drasticamente. Estou plenamente convencido que para este ano 2013 não vamos atingir o objetivo do déficit, mas que teríamos mais probabilidade de o atingir se não tivéssemos aumentado tantos impostos. Porque já se percebeu, e volta à mesma, com a má percepção, má avaliação da economia portuguesa, já se percebeu que com a recessão que conquistamos, com o nível de endividamento que conquistamos, em particular das famílias, continuo a achar que isto foi um fator completamente esquecido quando se denominaram os programas. Quaisquer medidas de restrição excessiva no orçamento levam àquilo que se chama a espiral recessiva. De facto, estamos na espiral recessiva. E, portanto, este ano não vamos cumprir, vai ser outro drama, e depois para o ano vai-se tentar, penso que não se vai, mas anuncia-se um corte de 4 mil milhões. Se, pelas minhas contas, um corte de 4 mil milhões iria levar a nossa taxa de desemprego aos 20% da população ativa. E a partir daí, o que é o país? É uma Grécia? É isso? Portanto, isto é completamente disparatado, do meu ponto de vista, fazer programas destes numa situação em que estávamos. Era perfeitamente possível fazer um programa mais gradual, com, por exemplo, reduções do déficit em termos do PIB da ordem de 1,5% ano, e esse cumpria-se, provavelmente. Que, pelos vistos, parece que é aquilo que é o máximo de esforço que se consegue ano após ano, é cair à volta do 1%. Em 2012, no ano passado, nós fizemos uma política tremenda de austeridade. Cortaram-se 2 subsídios, todos os impostos, imensos cortes de proteção social, no subsídio de desemprego, por aí fora. Para quê? Para o déficit reduzir 1%. Isso formos a ver. Isso faz-se, como costuma dizer, com uma perna às costas, sem esta parafernália toda. Se excluirmos as receitas extraordinárias, que ainda sei pior emenda. Não, já estou a excluir as receitas extraordinárias. Isso faz-se, como digo, com uma perna às costas, sem nenhuma desta parafernália de instrumento. Então, leva-me aqui a outra pergunta. Este quadro é do Orçamento de Estado de 2013, agora não sei agora qual é que é a página. Sim. E realmente a pergunta que eu faço é qual a austeridade? Porque se formos a ver 2011, 2012, 2013, o que está previsto em termos de despesa efetiva, despesa total, portanto, com todos os encargos, o que nós vemos é, não diria paulatinamente, mas com um certo vigor, a despesa continua a subir e a manter-se na ordem dos 81 mil milhões. Sim. Então, quer dizer, se nós alongarmos o plano da Troika, significa que tentaremos baixar mais devagar o déficit, o que significa que todos os anos vamos ter que continuar a emitir um pouquinho mais dívida do que o que julgaríamos, apesar de que o plano da Troika está a falhar e, portanto, vamos continuar a emitir a mesma dívida. Com um problema, é que o plano da Troika, o que interessa na dívida é a sua proporção em relação ao PIB. Com uma recessão em relação à evolução do PIB nominal, ou seja, a preços correntes, que agora deve andar um pouco negativo, próximo de zero, um pouco negativo. O que significa que mesmo que nós não tivéssemos déficit, mesmo que tivéssemos déficit de zero, a dívida em porcentagem de PIB aumentava, porque o PIB vai crescer, ou pelo menos está estagnado. Exato. E, portanto, o facto de termos uma política menos drástica de cortes e de aumento de impostos levaria não só a ter mais chances de cumprir o déficit, como ter algum crescimento económico que
que impediria que em termos do PIB as coisas descambassem. Portanto, isto parece-me que é uma questão de bom senso, mas o Fundo Monetário Internacional sempre teve predileção por tratamentos de choque, nunca dão resultado. Aqui esperar-se-ia que a Comissão Europeia tivesse um efeito moderador, mas não, ainda foi pior que o Fundo Monetário Internacional. Eu lembro-me, talvez há 2 anos, ouvir o Jean-Claude Trichet, ainda presidente do Banco Central Europeu, dizer que a política do FMI para os países de toda a Europa era a política do BCE, portanto a política da Comissão Europeia, portanto estavam todos alinhados. Então ainda lhe faço outra questão. Nesta perspectiva, se nós, o PSD entrou para o governo em junho, julho de 2011 e a dívida em função do PIB rondava os 97%, 98% aproximadamente. Com esta austeridade, que eu não consigo bem apelidar a austeridade, quase que chamaria austeridadezinha, porque para ser austeridade a sério teria que ver efetivamente a despesa total a baixar. E aquilo que nós estamos a ver é, o Estado até consegue fazer alguns progressos a nível de custos com pessoal, etc., mas depois, como o desemprego aumenta, tudo isso faz efeito ricochete e vai parar às contas da segurança social, por efeitos de desemprego, etc., etc. Pronto, além da demografia, em que cada vez há mais reformados. Então, nós passámos de um ano e meio, aproximadamente 97% do PIB de dívida pública, para 119%, 120%, em que já superámos a barreira dos 200 mil milhões de dívida pública. A minha pergunta é, ainda estamos com energia e com folga suficiente para andarmos a pensar em ter tratamentos mais alongados, quando já estamos em rácios e níveis que tão difíceis de gerir, em que vamos ver casos de outros países e ao longo da história, quase à exceção do Japão, repara, neste momento não tem margem nenhuma para uma política de austeridade drástica. Nenhuma. Como a economia está, não se esqueça da economia, que é sempre que a gente se esquece. Como a economia está, não faz sentido nenhum ter um corte de 4 mil milhões da despesa pública, que é a nova austeridade que está. É impossível. Porque, ou melhor, é possível talvez seja, mas vai-lhes dar um aumento de desemprego e um aumento de despesa pública e uma redução de receitas que vai ter um déficit maior. Portanto, ainda por cima com um PIB menor. E, portanto, cada vez é pior. Portanto, o que era normal ter-se feito, para já é um programa diferente nos seus objetivos. Estes programas de ajustamento foram um erro. E eu penso que as autoridades, quer europeias, quer Fundo Monetário Internacional, já se perceberam disso. E por isso tentam agora saltar um bocadinho em andamento. É curioso. E a própria Comissão Europeia, penso que lá dentro também as coisas não estão tão uniformes como já foram. Exato. Porque não ligaram nenhuma à economia. Eu comparo isto como se, depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos, que lançaram, como sabem, o Plano Marshall para ajudar os países que estavam destruídos e inclusivamente os antigos inimigos, e fizeram muito bem, em vez de terem feito um plano como o Plano Marshall, que se destinou ao investimento e à reconstrução, etc., se tivessem chegado lá e dissessem assim, bem, nós damos ajuda externa, mas é preciso primeiro que equilibrem o orçamento e que equilibrem o déficit externo. É evidente que os países europeus ainda hoje estariam completamente destruídos. Eles fizeram, não foi nada disso. Fizeram, nós damos a auxílio desde que seja investido em coisas que aumentem a capacidade produtiva. E devia ter sido essa a filosofia destes programas. Porque o nosso problema, e o da Grécia, o da Irlanda é diferente, mas o nosso e da Grécia é uma estrutura produtiva que está destruída. Por assim dizer, não houve guerra, mas a estrutura produtiva está destruída. Em termos de competitividade, nós fomos perdendo ao longo do tempo, como a Grécia. E, portanto, o que estava indicado eram programas que se destinavam diretamente a melhorar a estrutura produtiva. Sem isso, não há equilíbrio orçamental, nem equilíbrio de coisa nenhuma. Não, fizeram exatamente ao contrário. Fizeram programas tais que, com o condicionalismo que não há investimento nenhum, nós não temos investimento produtivo já há muito tempo, e cada vez temos menos, e, portanto, não há reformação nenhuma da estrutura produtiva. E, portanto, o desastre continua a ceder. E não tem fim. Não tem fim. Porque se a economia não reage, é completamente impensável equilibrar financiamento de uma economia quando a economia real não reage. Então,